De acordo com a ONU, o tráfico de pessoas movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Desse valor, 85% provém da prostituição, da exploração sexual. Qual o papel e a importância do sistema estadual de justiça para enfrentar esse desafio? Como são feitos aí o amparo e a proteção às vítimas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar do assunto, vamos começar com dois especialistas. O desembargador Delvan Barcelos Júnior, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atua na 8ª Câmara Civil, especializada em família, sucessões, criança e adolescente. E vamos começar também com o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca, que é chefe da Delegacia de Referência a Pessoas Desaparecidas aqui de Minas Gerais. Bom, obrigado, senhores, por ter aceitado nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Delvan, conta para nós aí como é que se caracteriza a questão desse crime hediondo, do tráfico de pessoas. Não é uma coisa nova, né? Orion, essa questão do tráfico de pessoas a gente pode remontar à época das guerras, né? Quando os vencedores, né, subjugavam, então, a população, né, o povo vencido, e fazia deslocamento dessas pessoas para as suas regiões, né, e as mulheres eram utilizadas para fins libidinosos, enquanto os homens eram submetidos a trabalhos escravos, né, escravidão. Então, isso é uma coisa que remonta a muito tempo. E, como você disse aí, por ser uma atividade muito rentável, né, infelizmente, já continua até os dias de hoje. A gente falava em tráfico humano, mas acabou alterando essa expressão porque não tem nada de humano nessa atividade, né? A pessoa passa a ser tratada como um objeto. E a cooptação das vítimas, ela se dá preferencialmente às pessoas mais vulneráveis, situação de vulnerabilidade social, econômica e tudo. Então, valendo-se dessa fragilidade, né? As pessoas, então, fazem propostas, oferecem melhores condições de vida, quando, na verdade, isso aí é só uma forma de atrair a pessoa para depois, então, submetê-la ou à exploração sexual ou à atividade, né, de trabalho análoga à condição de escravo. São várias finalidades, né? Agora, doutor Alexandre, não está muito longe aqui de nós, não, né? Perto de nós, tem ocorrências lá que o senhor acompanha diariamente? Em minha delegacia de referência a pessoa desaparecida, nós temos poucos casos, porque para nós costuma ser o primeiro registro do desaparecimento. E quando a gente busca a maternidade, se a pessoa não retorna para a sua família, para o seu convívio social, quando a gente encontra um corpo, toda essa investigação preliminar é transferida à unidade do local do fato. Então, assim, a gente posso rememorar 2 casos que tramitam na delegacia de pessoa desaparecida, que tem como referência realmente o tráfico de pessoas. Um caso aqui interno, voltado para a prostituição, e um segundo caso, realmente, o que é famoso, né, a mula, né, os coiotes, as pessoas aqui da região de Valadares, que procuram uma outra vida, uma melhor vida nos Estados Unidos e tentam fazer a travessia no Rio Grande, em relação ao Texas, nos Estados Unidos. Nesse caso, houve uma morte, a pessoa na travessia se afogou no rio, e essa a questão da extraterritorialidade, essa investigação tramita aqui na nossa capital. Muito bem. Doutor Delvan, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas finalidades desse tráfico, né? Porque ele não se resume apenas à exploração sexual ou trabalho forçado, enfim, tem várias finalidades. Podemos enquadrar também o caso de adoção? Orion, isso aí houve uma CPI conduzida pelo Senado a respeito dessa matéria, e a partir dessa CPI foi promulgada a Lei 13.000, deixa eu consultar aqui, ver se é a Lei 13.000, não lembro o nome agora da lei, mas foi promulgada uma lei em que adoção ilegal, tráfico de órgãos, né, retirada de órgãos, servidão e trabalho escravo passaram a ser considerados, vamos dizer, crimes ligados ao tráfico de pessoas.
né, a partir dessa CPI. Sim, entendi. E o modus operandi, né, doutor Alexandre, geralmente é o uso da força, coação, ameaças. Como é que a coisa acontece? Sim, há o aliciamento, né, um convite, essa pessoa com uma promessa de vantagem econômica, essa pessoa ela é aliciada, aí posteriormente, né, quando ela se depara com a realidade que se encontra, que é o tráfico de órgãos, o trabalho escravo ou a prostituição, e que a pessoa tenta se rebelar, se recusar e ir ao segundo passo, que é a ameaça, a violência, para continuar essa atividade que é bastante lucrativa. Entendi. Doutor Delvan, quem são esses aliciadores? São pessoas estranhas que chegam de repente e roubam as pessoas ou são até pessoas próximas? Na verdade, isso aí é uma organização criminosa, né? Que você tem pessoas espalhadas por todo o mundo, né? E tudo. A vítima passa a ser tratada como objeto, como mercadoria, né? Então, às vezes, pode envolver até próprios familiares, às vezes a mãe que tem condição, né, em condição de vulnerabilidade social muito grande e tudo, recebe uma oferta e tudo e acaba até vendendo o próprio filho ou entregando para essa pessoa, para intermediar essa coisa, entrega ilícita e tudo. Então, assim, não existe um perfil, né? A gente não pode afastar. Então, pode ter envolvimento de familiares, pode ter envolvimento de pessoas próximas, mas, na verdade, são organizações criminosas que exploram esse tipo de atividade. E nesse campo do trabalho escravo, doutor Alexandre, são casos aí que envolvem atividades na agricultura, no interior, né, na área rural, e também envolvem imigrantes em centros urbanos, em grandes centros. Sim. Foi esse nosso estado, né, região imigrante de Governador Valadares, onde toda a economia da cidade gira em torno desse fluxo financeiro, né, que ocorre Brasil e Estados Unidos. E existem realmente organizações criminosas, como disse o desembargador, que atuam nessa região e cooptam essas pessoas vulneráveis com a promessa do sonho americano. Há todo um envolvimento, um ardil cooptar essas pessoas, é feito transporte via aérea até o México. No México, essas pessoas elas ficam ainda, a travessia não se dá no primeiro momento, elas ficam um tempo ainda no México esperando a travessia e elas ficam sem contato com celulares, são mesmo pelos coiotes, elas são exploradas, são furtadas, né? Todo tipo de serviços de medo ele é impostas até finalmente que ocorre a travessia onde são jogadas a própria sorte, na travessia do rio, e quando consegue a travessia do rio tem que enfrentar o deserto e a própria polícia de fronteira. E aqui em Minas Gerais, por exemplo, em as regiões mais afastadas, que Minas é um estado continental, né? Em casos de cavoaria, existem ocorrências desse sentido? Sim. Cavoaria, né, que é um trabalho informal, né, um trabalho pesado, ocorre também. Existem casos também de cooptação desses trabalhadores, né, pessoas vulneráveis para o trabalho escravo, né, vivem em condições subhumanas, condições não adequadas, né, e é cobrados tudo, né? Isso. A moradia, a alimentação, a roupa, tudo é cobrado e a pessoa no final acaba até devendo pro patrão, né? Pro seu servidor. Por isso nunca consegue sair de lá, se libertar disso, né? Sim. Doutor Delvan, a importância e o papel que o sistema estadual de justiça tem para enfrentar esse tipo de violência, esse tipo de crime, até porque ele não é só, digamos, local, né, o estadual, é nacional e às vezes internacional, muitas vezes internacional, né? Orion, o CNJ criou um fórum em 2012, em 2015, através da Resolução 212, ele criou um fórum de monitoramento, Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas a de escravo e tráfico de pessoas, que é o FONTET. E em 2016, ele já, através da portaria número 5, ele criou também o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em condição análoga de escravo e ao tráfico de pessoas. Esse comitê, na verdade, seria como se fosse um órgão executivo desse fórum permanente, e a preocupação é exatamente essa, né?
como que as diversas esferas do Poder Judiciário, né, tanto o Poder Judiciário estadual, a Justiça do Trabalho, né, e a Justiça Federal vão atuar na repressão desses crimes, né? Atividade fiscalizatória, por exemplo, das equipes da Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, para reprimir essa questão do trabalho escravo, né? E também na Justiça Federal se trata da questão do tráfico transnacional, né, quando ele envolve outros países. E a Justiça Estadual, na verdade, ela fica mais ligada aos crimes que envolvem criança e adolescente. E essa rede, ela é, como o senhor disse, né, ela envolve todo o sistema de justiça, tanto estadual, o federal, o trabalhista também, né, e os órgãos de segurança, como a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, toda essa rede está mobilizada. Com certeza, né? E o CNJ também determinou, e aqui em Minas Gerais a gente possui um comitê estadual para cuidar dessas questões, né? Ele é composto por 3 membros, a desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que é do Tribunal do Trabalho, da 3ª Região, Dr. Alexandre Buque Medrado Sampaio, que é juiz federal vinculado aqui ao TRF6, e eu, que sou o representante da Justiça Estadual no Comitê Estadual. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo para que a gente possa voltar a conversar no bloco seguinte. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa rede de proteção e amparo a essas vítimas, como que as pessoas devem agir para não cair nessas armadilhas e onde denunciar, ok? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo o enfrentamento do tráfico de pessoas, que movimenta aí anualmente cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo, de acordo com a ONU. Os nossos entrevistados são o desembargador Delvan Barcelos Júnior, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Câmara especializada em família, sucessões, criança e adolescente, e também com o delegado Alexandre de Oliveira da Fonseca, que é chefe da Delegacia de Referência às Pessoas Desaparecidas aqui de Minas Gerais. Doutor Alexandre, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito dessa orientação. Como é que as pessoas podem evitar não cair nessas armadilhas, né, que costuma ser muito atraente, uma proposta enganosa de trabalho, né, e, ao mesmo tempo, onde denunciar? No âmbito da segurança pública, Minas Gerais, existe o Disque Denúncia, que é o 181. A nossa unidade policial também tem um telefone no 0800, posso fornecer ao final do programa, e onde a gente colhe todas essas denúncias de pessoas desaparecidas. Como eu disse aqui antes, o tráfico de pessoas ele começa pelo desaparecimento do ente querido de sua família. E nós temos lá também um setor de acolhimento, uma assistente social, uma psicóloga, que nós acolhemos essas famílias dessas vítimas de desaparecimento e de tráfico de pessoas, onde a gente dá o encaminhamento. Dependendo da situação, nós conseguimos encaminhar também ao Ministério Público, à Promotoria, né, de Defesa da Criança e do Adolescente e outros órgãos também de saúde pública também. Então, basicamente, na nossa porta de informação é o telefone 181 e o telefone da unidade policial. E desconfiar sempre de uma proposta muito assim, atraente, muito fantástica, né? Sim, hoje a gente ganha a vida com trabalho duro, né? Essas propostas mirabolantes, né? Que você vai se tornar milionário, proposta salarial de valores assim, elevados, expressivos, isso não são a realidade no nosso país. É importante checar, né? Sim. Doutor Delvan, qual que é o perfil das vítimas aí no Brasil e no mundo? Existe um perfil mais vulnerável? O senhor já falou da questão econômica, mas são as mulheres e as meninas mais visadas nesse tráfico? Orion, depende da finalidade, né? Quando para exploração sexual, obviamente, né? Tem também as pessoas, os travestis, essa coisa toda, que são também cooptados para esse tipo de atividade, que são vítimas desse crime de tráfico de pessoas, né? E no caso trabalho análogo à escravidão, a gente tem trabalhadores, pessoas simples, né? De regiões que as condições econômicas são desfavoráveis e, portanto, eles estão sempre, como o doutor Alexandre mencionou aqui, à busca de uma vida melhor, né? Então, esse geralmente é o mote que leva essas pessoas
a acreditarem nas propostas, nas ofertas. E isso é natural do ser humano, né? A gente não pode condenar. E a preocupação nossa exatamente é a dificuldade que a gente tem, às vezes, de fazer prova desse tipo de crime, né? Por exemplo, no caso de trabalho escravo, você tem um protocolo para tratar essas vítimas, para retornar ao local delas, né, de origem, essa coisa toda, e às vezes você acaba perdendo contato, porque essas pessoas não têm endereço certo, não têm uma vinculação à região. Então, assim, você tem que fazer uma escuta qualificada no momento da abordagem lá, porque depois talvez você não consiga mais encontrar essa pessoa para fazer a instrução. E também para prevenir o que a gente chama de revitimização, ou seja, que a pessoa tem que repetir aquela experiência em várias esferas, em vários órgãos. Então, a preocupação nossa é de aproveitar ao máximo tudo que for praticado lá no momento, por exemplo, do flagrante, da abordagem, essa coisa toda, e utilizar aquilo como prova no futuro. E é muito difícil ter a condenação, viu? Vou ser sincero. Então, a gente está procurando aperfeiçoar, tanto que nesse seminário que eu participei lá no CNJ, nós tivemos uma oficina sobre produção de prova, exatamente para buscar meios de facilitar ou de produzir uma prova com qualidade suficiente para ensejar uma condenação no futuro. Né? Isso é uma dificuldade que a gente vai ter que... um desafio que a gente vai ter que superar. Como é que é, doutor Alexandre, o senhor que está lá na linha de frente da investigação, como é que é essa produção de provas, como é que vocês atuam, até de maneira preventiva em alguns casos? É complexo, como o desembargador Delvan disse, e no nosso caso, muitas vezes a gente não tem uma materialidade. O desaparecido, a gente não tem um corpo. Né? E como, por exemplo, o tráfico de pessoas que envolve o Brasil e os Estados Unidos, a dificuldade, a gente precisa de uma cooperação. Né? Porque a dificuldade de você produzir essa prova, né? Essa prova objetiva na origem, que é, né, onde iniciou a cooptação até o seu destino, ela é muito complexa. Realmente o meio probatório é um grande desafio realmente no sistema de justiça criminal. E é preciso ter muitas parcerias, né? Até a cooperação internacional, né, doutor Delvan? Nesse seminário que o senhor participou, teve esse intercâmbio? Com certeza. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ele tem um representante aqui no Brasil que atua diretamente nesse segmento. Tem também um escritório da ONU, né, o UNODC, que trata dessas questões de combate a drogas, corrupção e também tráfico de pessoas. São vários organismos internacionais que têm que atuar de forma conjunta, em sintonia, porque isso realmente é um crime que envolve, né, como estou dizendo, é uma atividade transnacional. Então não adianta a gente cuidar, a gente vai tratar das questões internas aqui quando é entre os estados, mas vamos dizer assim, a maior parte das vítimas desses crimes geralmente vão para o exterior. Para você ter uma ideia, o levantamento aqui do ano de 2021 foi constatado que cerca de 57% das vítimas, das mulheres, né, que são traficadas para fim de exploração sexual, têm como destino a Espanha. Né? A gente às vezes pensa que é a Rússia, não sei. Não, a Espanha é o principal destino dessas vítimas. E outros países, Itália, o Suriname aqui na América do Sul, e tudo são destinos para vítimas de exploração sexual. Doutor Alexandre, em Belo Horizonte não é como São Paulo, que existem vários casos, ocorrências de imigrantes venezuelanos, haitianos, chineses, que são ali, estão em situação análogo aí ao trabalho escravo. Aqui em Belo Horizonte, algum registro? Não. Eu tive um caso que a gente não conseguiu caracterizar como tráfico de pessoas, mas ele é bem peculiar. Era um cidadão mineiro. Ele tinha cidadania americana desde 2014. Aí ele utilizava o sonho americano para cooptar mulheres para fazer o trabalho escravo, de prostituição sexual nos Estados Unidos. Então ele oferecia para essas mulheres, né, eu tenho aqui uma casa aqui, você pode ficar aqui, você só precisa conseguir um visto de turista
para isso, a forma mais fácil é você se prostituir, que você vai ganhar dinheiro, se você chegar na embaixada você vai conseguir o visto, vem para cá, você fica aqui e tal. E aí ele cobrava nos programas sexuais que a pessoa fazia aqui no Brasil, ele cobrava a comissão dele. E esse caso até gerou um feminicídio, porque a cidadã mineira, ela se cansou dessas promessas e parou de fazer programa num estabelecimento bem famoso aqui em Belo Horizonte. E aí ele veio dos Estados Unidos e a matou aqui, porque ele parou de receber a parte dele. A gente não conseguiu constatar, né, comprovar esse tráfico de pessoas, que ela permaneceu aqui, não chegou a fazer a viagem, né? Mas o modus operandi que ele tinha era realmente todo esse. É um crime que é agravado por vários outros, né, Delvan? É que a legislação nacional trata o tema, ela requer avanços? Eu estava até estudando a respeito do tema aqui, Orion, e o senador Magno Malta, ele apresentou esse ano ainda um projeto de lei que fala sobre o perdimento de bens e tudo das pessoas condenadas por esses crimes de exploração de criança e adolescente. Atacar ali na questão financeira deles. Exatamente, porque, vamos dizer assim, o financeiro, né, o ganho fácil, o lucro, que é o objetivo dessas organizações criminosas. Então, você tem que atacá-los nesse ponto específico. Então, esses recursos seriam utilizados ou para indenizar as vítimas ou então para o fundo da criança e do adolescente do estado onde ocorreu o delito, né? Então, isso é mais uma forma que está se buscando para poder combater esse tipo de atividade. Mas eu vou dar uma opinião pessoal, que isso tudo passa pela necessidade do Estado dar uma assistência maior, uma condição melhor às famílias, ou seja, evitar a ocorrência da vulnerabilidade social, porque é isso que é o principal motivo pelo qual as pessoas acabam acreditando e aceitando essas ofertas. Então, se ela tivesse uma condição de vida digna aqui, um trabalho, de moradia, né, condição de se alimentar e tudo, ficaria muito mais difícil essa cooptação. Então, isso aí contribui, facilita, né? Coloca a vítima numa posição de desvantagem, que ela acaba sendo seduzida por essas propostas. Campo fértil para o crime organizado, né? Doutor Delvan, aproveitando, já nós estamos na reta final do nosso programa, você podia fazer, por favor, a indicação de leitura para a nossa audiência, por favor, que o senhor trouxe. Olha, Orion, eu vou fazer a indicação aqui de um livro, um romance denúncia, de um escritor mineiro, Dr. Alexandre Nunes Silveira, que foi advogado da Caixa Econômica Federal, chama O Lobo da Cidade, tá? É uma história que se passa aqui em Belo Horizonte. Um romance? É um romance denúncia, são cerca de 30 personagens que fazem parte aqui do enredo, né? E é interessante porque você consegue se colocar, né, na ambientação onde ocorre a história e tudo, porque são lugares conhecidos, favela do Perrela, essa coisa toda e tudo. É muito interessante. Ambientado aqui na capital, né? Na capital. Lobo da Cidade, do Dr. Alexandre Nunes Silveira. Muito interessante. Doutor Alexandre, e o senhor, que indicação você traz para nós, por favor? Quero indicar aqui a revista jurídica, científica da Polícia Civil, feita pela Cadepol, de muito orgulho para nós. É uma revista que tem trabalho científico de vários profissionais do direito, delegados, investigadores, juízes, promotores. Está na quarta edição. Quero presentear os senhores também com exemplar, e também tem disponibilidade da versão digital no site da Cadepol. Bem, boas indicações, com certeza, bastante técnico, né? De aprimoramento profissional, não é assim? Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Delvan Barcelos Júnior, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, especializado aí em família, sucessões, criança e adolescente, e com o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca, que é chefe da Delegacia de Referência às Pessoas Desaparecidas. E discutimos aí sobre esse drama, esse desafio que é aí o tráfico de pessoas, que movimenta anualmente cerca de 32 bilhões de reais em todo o mundo, um desafio para todo o sistema de justiça
nacional, estadual e internacional. Bom, obrigado aos senhores pela participação. Foi um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite, Orion. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal da Mais no YouTube ou pelas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.